Boa tarde a todos. Para além daquilo que já tive hipótese de escrever no blog, queria-vos demonstrar aqui um bocadinho o que é o Samsung Galaxy Tab e como é que funciona. Como podem ver, o tamanho é bastante pequenininho, foi aquilo que eu falei no post. Permite por exemplo, que fique bem no bolso de umas calças, se tiver que ser transportado dessa forma, ou no bolso de um casaco. O Galaxy Tab tem aqui quatro menus, ao contrário, por exemplo, do iPad que só tem um, e que permite, por exemplo, andar para trás, regressar à homepage ou fazer alterações ou nas aplicações ou aqui no ecrã principal. Vem munido com uma câmara fotográfica, bem como o flash atrás e uma aqui à frente para chamadas de vídeo. Eu tenho o meu configurado com 3 páginas, 1, 2 e 3, mas por exemplo, se eu quisesse adicionar outra página, bastava fazer isto e adicionar outra página. Sendo que depois eu podia, então, aqui está ela, a quarta página, adicionar aqui outras aplicações que eu achar que são interessantes ou que são pertinentes. Normalmente eu tento agrupar as aplicações, por exemplo, se eu quisesse adicionar esta aplicação, já que está nesta página, movê-la aqui para baixo, adicionar outra, movê-la aqui para baixo, podia também adicionar um atalho, por exemplo, para o Color Note. Isto é um exemplo. Se eu, entretanto, quiser tirar daqui alguma coisa, é só e arrastar para ali. Agora, para voltar a retirar esta página a mais, e retirar para ali. Para além daquilo que eu já descrevi no post, eu estou então a usar o gestor de tarefas da Astrid, como podem ver aqui, em que eu posso adicionar tarefas muito facilmente. Tenho aqui também acesso ao Facebook, ao feed notícias, o Twitter, posso, por exemplo, rodar, para além disso, tenho, por exemplo, também aqui configurados o acesso ao e-mail, embora eu não esteja a usar o e-mail, tenho aqui 2 contas, por exemplo, agora poderia ler, entretanto, ou apagar, por exemplo. Aqui, estava a ver se encontrava alguma para apagar, mas não encontro, isto é tudo para eu ler. Tenho também, por exemplo, dentro das aplicações, está aqui uma aplicação, por exemplo, do YouTube, embora eu, por exemplo, não use, mas dá para vir ao site do YouTube rapidamente. Dá para encontrar, por exemplo, aqui um vídeo qualquer e vê-lo. Como podem ver, tem aqui 2 colunas que dão um som bastante interessante. Para além destas aplicações, por exemplo, eu uso muito a do Google Reader, que tenho aqui na segunda página, como já tinha dito, que me permite, por exemplo, ler então os feeds dos principais blogs que eu sigo. Entrar, por exemplo, aqui neste. Agora posso, por exemplo, entrar então no artigo, ver vários artigos. Imaginem agora por qualquer razão que eu achei esta história interessante. Posso fazer o seguinte, posso assinalá-la aqui como favorita, mas posso, por exemplo, também chegar aqui e depois, por exemplo, enviá-la ou guardá-la através de uma série de situações. Mais uma vez, por exemplo, aqui posso guardá-la no Astrid e, por exemplo, criar uma nota em que digo, por exemplo, escrever um post. Portanto, baseado naquele artigo que eu estava a ler, crio então agora uma nota para a semana escrever um post. E já está, vou só aqui guardar.
Para além disso, temos, por exemplo, então, uma ou duas aplicações, por exemplo, com as principais notícias do dia. Eu, por exemplo, gosto do site MSNBC, tenho aqui guardado. Está a carregar neste momento as histórias. Neste momento aqui em minha casa isto funciona através do Wi-Fi, mas obviamente se eu estivesse na rua, ele tem um cartão 3G e portanto acede à internet como faria, por exemplo, chamadas. Posso entrar aqui numa história qualquer. E como podem ver, poderia então ler. Outra aplicação que aqui tenho interessante é, por exemplo, o Dropbox, que eu também descrevi, e que me permite aceder a ficheiros que eu tenho nos outros computadores. Por exemplo, eu tenho aqui 3 ou 4 e-books aqui nesta pasta. Por exemplo, este aqui, que eu estou neste momento a ler, posso aceder a ele. Por exemplo, e agora poderia ler o livro, sempre tiver alguns minutos. Este ficheiro, como digo, está no Dropbox e está partilhado em todos os outros computadores que eu tenho e é atualizado automaticamente. Para além disso, vamos lá ver se vejo aqui mais alguma coisa que seja interessante partilhar. Por exemplo, vem então com uma câmera, que nos permite então, por exemplo, tirar uma fotografia. Esta não é muito interessante, não vale a pena mostrá-la, mas... Aliás, aqui está ela. Aqui uma fotografia que tirei de um recibo, que guardei com aquela aplicação que eu vos mostrei do Banco Best. E tenho, por exemplo, aqui uma que tirei no estado da luz. E, por exemplo, agora podia fazer várias coisas com esta fotografia. Uma delas seria partilhar. Aqui está. Poderia então agora, por exemplo, partilhá-la ou para o Dropbox, por exemplo, que atualiza logo nos outros meus computadores, ou para outro qualquer, podia, por exemplo, partilhar por Facebook ou qualquer outra forma. Pronto, espero que tenham achado interessante. É assim, isto tem muitas potencialidades, como podem ver, isto tem aqui muitas aplicações. Tem 3 páginas de aplicações, existe um mercado onde podemos ir buscar mais aplicações. É mesmo uma questão aqui está, de começarmos a fazer um bocadinho de estudar o que é que nos interessa mais e quais são as aplicações que nos interessam mais. Há aqui jogos, há aqui tudo. E outra coisa então que eu queria também mostrar, e que me estava a esquecer, é por exemplo o browser que isto tem. Podemos pesquisar logo a partir daqui, por exemplo. E se eu pesquisar, por exemplo, o meu próprio nome, está a carregar. Aqui está então, por exemplo, aparece logo o blog em primeiro lugar, obviamente. E depois então, se eu quisesse entrar, como podem ver, é um browser completo, digamos assim. Agora vamos ver a versão para o browser do blog. Pronto, espero que tenham achado este vídeo interessante. Eu para já estou contente com o aparelho e espero encontrar mais funcionalidades para ele. Obrigado.